Fala galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula. Essa aula vamos falar de cinética química, tá bom galera? Vamos entrar então em velocidade média das reações. Galera, a velocidade média é a velocidade com que ocorre uma reação, ou seja, a velocidade em que demora para se formar uma substância ou a velocidade que se demora por reagente reagir, começar a reação e depois formar a substância. É a velocidade média para que isso ocorra. Qual que é a fórmula da velocidade média em física, galera? ΔS por ΔT. ΔS é o deslocamento, ΔT é o tempo. O que muda na química? Pouca coisa. Na química você tem velocidade média da reação, VMR, é igual delta concentração dividido por ΔT. O ΔT permanece e no lugar do ΔS, do deslocamento, né, que é em física, a gente calcula na química a variação da concentração do que eu quero. Ou seja, a concentração final e inicial do que eu quero, da substância que eu quero, dividido pelo tempo que levou, né, para tudo aquilo. Fechou? Então olha só, galera, fazendo aqui, ó, bem de boa para vocês, para ficar bem legal, ó, VM é igual delta concentração final menos delta concentração inicial dividido por ΔT, né, galera? O que seria o ΔT? Aqui não é delta, né, galera? Perdão. É concentração final menos concentração inicial, né? Só aumentar aqui para ficar legal. Menos concentração inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial daquilo que você quer. Beleza? Galera, a maioria das lições de velocidade média em química vão vir com um quadrado indicando a concentração do cara que você quer, que o exercício está pedindo, e o tempo em horas que levou para ele atingir aquela concentração. Tipo aqui, ó, já vai aparecer essa tabelinha aí na tela para vocês que nós vamos fazer um exercício. Tem aqui, ó, a concentração do NH3 em mol por litro, né? Mol vezes litro é menos 1. E o tempo em horas. Em 0 horas, no início da reação, tínhamos 8 mol por litro de NH3. Depois de 1 hora de reação, tínhamos 6 mol por litro. Porque ali a gente vai ter, no caso, a decomposição da amônia, tá? A amônia se decompondo em H2 e N2. Em 2 horas de reação, diminuiu mais 2, 4 horas. Em 3 horas de reação, diminuiu mais 3 daí, né? Fechou? Então, é isso, galera. É assim que funciona a velocidade média em química, tá bom? Geralmente eles sempre vão te dar esse quadradinho. Só ficar de olho no que você tem que calcular, na substância que você quer calcular a velocidade média dentro daquela reação e as unidades de medida. Beleza? Galera, eu vou ter que dar uma pausinha rápida, eu já volto aí com vocês. Rapidinho. Voltando aqui então, galera. Olha aí, olha o exercício na tela para nós. Então ali ele fala da reação de decomposição da amônia gasosa. Então olha aqui comigo, vou fazer a reação, ela está aparecendo ali no canto para vocês. Qual que é a nossa reação química, galera? Decomposição da amônia, eu vou decompor ela. Então ela é o nosso reagente. Eu tenho ali na reação 2NH3 formando 1 mol de N2 e 3 mols de H2 gasoso, né? Todas no estado gasoso. Essa é a nossa reação. Voltando aí, ele diz também ali, ó, o quadrinho que eu fiz aqui no quadro, né, galera? No meu quadro branco, né? Essa tabelinha indicando a concentração em mol por litro do NH3 e o tempo em hora. Então a gente tem a concentração do nosso reagente, que é o NH3, em função do tempo que se passou na reação química. Olha aqui que o exercício pergunta. Ele pergunta, qual a velocidade média do nosso reagente nas 3 primeiras horas da reação? Então vejam aqui comigo, galera. O nosso reagente é o NH3, nós vamos decompor a amônia, lembra? Então, por isso que ele deu aqui, ó, concentração da amônia. Então, olha só, lendo o gráfico, eu tenho que em 0 horas de reação, eu tinha 8 mol por litro de amônia, ou seja, eu tinha a minha molécula. Fechou? Depois de 1 hora de reação, ela foi começando a se decompor, então abaixou a concentração dela, foi para 6 mol por litro.
Em 2 horas de reação, abaixou mais 2 mols, foi para 4 mol por litro. E em 3 horas de reação, só tinha 1 mol por litro. Então a gente observa a decomposição da amônia. Só que ele quer saber a velocidade média da reação do nosso reagente, né? Quer dizer, a velocidade média com que esse reagente se decompunha nas 3 primeiras horas. Olha, muita gente confunde isso aqui, galera. Considera as 3 primeiras horas aqui, ó. 1, 2, 3. Galera, química, ela é uma matéria por si só, mas ela envolve lógica. 0 horas, não se passou nenhuma hora, né, galera? 0 horas é quando começou a reação, bem no início. Não tinha passado nem 1 minuto. Então, esse 0 aqui, a gente desconsidera na hora de contar as 3 primeiras horas. Então, quem são nossas 3 primeiras horas? 1 hora, 2 horas e 3 horas. 1, 2, 3. Então, vou até circular aqui, ó. Quem que é o nosso tempo final? 3 horas. Quem que é o tempo inicial? O tempo inicial, daí sim você considera o 0. Porque o 0 foi o início de tudo, quando começou a reação. Então, o tempo inicial começou a contar a partir de 0 horas. Lembra que se a gente está em tempo em horas, então a gente pode considerar para a velocidade inicial, para o início, 0 horas, tá bom? Então, 3 menos 0. Fechou? É assim que vai ficar o ΔT. E a concentração? Pega aqui, ó. Em 3 horas, eu tinha 1 mol por litro de NH3. E no início da reação, lá em 0 horas, quando eu dei início à reação, eu tinha 8 mol por litro de NH3. Com esses dados, a gente só passa para a fórmula e faz. Beleza? Então, ó, velocidade média é igual delta concentração dividido por ΔT. Pô, vou ter a velocidade média igual concentração final do nosso reagente, que é a amônia, NH3. 1. Então, vou ter aqui, ó, 1 menos, né? Vou colocar aqui, ó, em concentração, né? 1 menos. E esse cara aqui, galera, o 8. Pô, o 8 é a concentração inicial. Eu tinha isso de amônia, de reagente, no início da reação. Então, concentração final menos a inicial, que é 8. Sobre o ΔT, galera, tempo final, 3 horas, ele queria nas 3 primeiras horas. Então, 3 horas é a final, menos a inicial. A hora inicial, que não eu falei, a gente considera o início da reação, ou seja, 0 horas. Então, 3 menos 0. Então, concentração final menos inicial. Final menos inicial, 1 menos 8. Tempo final menos inicial, 3 menos 0. Segundo aqui a tabelinha, né? Galera, agora é matemática, né? Quem que não vai saber resolver isso aqui, né? Por favor, olha só, velocidade média é igual 1 menos 8. Galera, menos 7, né? Devo 8, pago 1, continuo devendo 7. Sobra 3 menos 0, 3. Velocidade média é igual. Galera, não se esqueça que não existe velocidade negativa. Esse menos aqui está indicando uma decomposição, ou seja, eu estou decompondo, estou fazendo a reação inversa. Qual que seria a reação direta nesse caso? Seria você pegar o N2 e somar com 3 mols de H2, para daí formar o NH3. Então, essa aqui seria a reação direta, de cá para lá. Mas só que eu tenho a decomposição, eu tenho a reação inversa. O produto se decompondo nos reagentes iniciais. Por isso que o negativo está aqui. Ele está indicando decomposição. Beleza? Por isso também que a variação, né, a concentração final do nosso cara, do reagente, a concentração final dele, ele estava se decompondo. Então a concentração final dele foi lá embaixo. Já a inicial, eu dei início à decomposição daquele cara. Então ele tinha concentração alta. Por isso ficou um valor negativo. Mas não existe velocidade negativa. Então automaticamente a gente esquece esse menos, tá bom? E só faz 7 dividido por 3, ó. 7 dividido por 3, 2, 2 vezes 3, 6, sobra 1, 0. 10 dividido por 3, o mais próximo é 3, fica 9. E aqui a gente observa 1, 10, 3 de novo, sobra 1. Então a gente observa que vai dar 3, 3, 3, 3, né? Vai dar 2,333. É uma dízima periódica. Então a gente pega só os dois primeiros aqui e fala que é um valor aproximado.
Então, a velocidade média do reagente nas 3 primeiras horas é um valor aproximado de 2,3. O que, galera? Se a concentração está em mol vezes litro a menos 1, então eu vou ter mol vezes litro a menos 1. E o tempo está em hora, então eu vou ter vezes hora a menos 1 também. Mol por litro vezes menos 1 e hora na menos 1. Então, velocidade média da reação, 2,3 mol vezes litro a menos 1 vezes hora a menos 1. Beleza? Professor, não quero deixar assim. Tem uma forma mais legal de me deixar essa unidade de medida? Claro que tem, galera. Lembra que eu falei para vocês que mol vezes litro é menos 1? É a mesma coisa que mol por litro? Quer que eu explique o porquê? Vou explicar, galera, só que já que nessa aula é bem pouquinho, só tem esse exercício, nas próximas aulas eu vou fazer mais exercício. Então, ó, por que mol vezes litro a menos 1 é a mesma coisa, galera? Ó, litro a menos 1 é a regrinha matemática. O mol a gente repete vezes. Litro a menos 1, o expoente negativo, o L sobe, né? E o expoente negativo desce. Beleza? Então fica assim, né? Daí mol vezes litro, né? Aqui no caso a gente teria, né, uma regra de 3, né, galera? Mol vezes 1 mol e aqui 1 vezes litro, litro. Então, mol por litro. Fechou? Por isso que é a conversão, né, galera? A gente passou de litro a menos 1 para sobre litro. Fechou? Ou melhor aqui, ó. Deixa eu fazer aqui certinho para vocês. Se você resolver aquela conta, vai dar 1 sobre L. Tá bom? Vai dar 1 sobre L. Daí você faz mol vezes 1 mol. Mol por litro, que foi o que restou embaixo, tá? Isso se a gente fosse resolver aquela continha lá, tá bom? Então, mol vezes 1 mol por litro. Fechou? Então, por isso que mol vezes litro a menos 1 é a mesma coisa que mol por litro. Só é escrito de forma diferente. Tem como eu deixar melhor isso aqui, professor? Claro que tem. Vou fazer aqui, ó. A outra forma seria a velocidade média, aproximadamente 2,3. Mol vezes litro a menos 1. Mol por litro. Agora sim, galera. O H de hora continua. Então, fica vezes hora. Então, a gente teria uma velocidade média aproximada de 2,3 mol por litro vezes hora. Ou seja, a cada hora da reação que se passa, nós temos aproximadamente 2 mols de reagente se decompondo. Porque a gente tinha a decomposição da amônia. E veja como dá certo. Ó, início da reação, 0 hora. Eu tinha uma concentração de 8 mol por litro. Depois que se passou 1 hora, porque tá aqui, ó, 1 hora. Então, depois que se passou 1 hora, diminuiu quantos aqui da concentração? 8 menos 6, 2. E aqui nós temos um valor aproximado de 2. Como ele não chegou a 2,5, a gente arredonda 2,3 para o mais próximo, que é 2. Então, diminuiu 2 mol por litro a cada hora. Quer ver? Subiu mais 1 hora. Diminuiu mais 2. Ó, 6 menos 4, 2. Então, viu como a velocidade média não mente, galera? Aqui, no caso, eles só usaram valores arredondados, né? Eles arredondaram a velocidade para 2. Mas era só fazer também. 8 menos 2,3 ia dar outro valor aqui. Mas tudo bem. Eles só arredondaram para 2. Por isso que ficou 8 menos 6, 2. 6 menos 4, 2. E assim. Beleza? Então, bem de boa, né? Então, não se esqueçam da unidade de medida, que isso aqui pega bastante na hora de fazer uma prova e tal, tá bom? Então, não se esqueçam. Mol vezes litro é menos 1. Mol por litro, tá? Se ele te deu a hora... Porque, ó, galera... Se você dividisse aqui, ó, mol... se você dividisse... mol vezes litro a menos 1 por hora a menos 1. Galera, o que acontece? Eu vou ter mol vezes litro, né? Que vai passar a ser mol por litro, porque eu sei que esse cara é mol por litro. Esse aqui estava dividindo, passa multiplicando. A partir do momento que ele passa multiplicando, mas só que antes eu podia fazer aqui, né, a divisão dos expoentes, né, galera? Cortando eles, e esse hora passava multiplicando. Então, mol por litro vezes hora. Beleza? Então, eu converti de mol vezes litro a menos 1 vezes hora a menos 1 para mol por litro vezes hora. Ou seja, a cada hora do sistema tinha uma decomposição de 2 mols por litro de amônia, NH3, que foi esse cara que a gente calculou a velocidade média. Ele podia calcular a velocidade média do N2 e do H2?
sem problema nenhum. Só seria a razão inversa. Como esses caras estão se formando, no início a concentração deles seria baixa e no final a concentração deles ia aumentar. Porque eles são os produtos. Eles estão se decompondo a partir do reagente amônio. Beleza? Então é isso aí, galera. Bem explicadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Entendido aí como que calcula a velocidade média de uma reação química. Mesma fórmula, né? Lá da física, só que um pouquinho diferente, tá bom? Mas bem de boa também. Vou fazer mais alguns exercícios aí, então fiquem ligados no canal, beleza? Até a próxima!